A gente vai continuar, claro, falando dos resultados agora dessa última temporada de balanços aqui com Alex André, que hoje vai começar aí trazendo os números aí da gestão da empresa de gestão ambiental Ambipar, que teve um lucro líquido de mais de 40 milhões e meio de reais no segundo trimestre, uma alta de quase 235% na base anual, né, Alex? É isso mesmo, Débora, uma máquina, né, de M&As, né, como alguns dizem, né, a Ambipar que não para, né, de fazer aquisições, inclusive no mundo todo, né? A gente vai trazer aqui na apresentação de resultados do segundo trimestre, mas a companhia é muito marcada mesmo pelas aquisições, ou seja, veio aí com um IPO com uma pegada de ESG, principalmente o negócio da Ambipar, ESG, e a gente vai trazer e falar um pouquinho mais desses negócios, as últimas aquisições, claro, né, os números financeiros e operacionais da Ambipar, tá? Então vamos colocar aqui na tela, pessoal, para a gente falar um pouquinho, né, que nós temos de resultados do segundo trimestre da Ambipar, né? Que a gente demonstra aqui de aquisições, né? Principalmente a companhia tem os dois principais braços, né? Que é a parte de Environment, né? E a parte de Response. Eles fizeram aquisições no mundo todo, né? Aqui na América do Sul e também na América do Norte, referente a essas aquisições. Crescimento orgânico, ou seja, tirando esse papel, né, do crescimento inorgânico através de M&As, também eles crescem através das suas próprias operações. Receita bruta, como a Débora disse, né, geração de caixa, lucro, né, receita bruta atingiu mais de 408 milhões de reais, né, crescendo mais de 126% comparado ao ano passado. O EBITDA também, quase 100 milhões de reais, 97,2 milhões de reais, uma expansão de mais de 108%, com uma margem de 27,3%. Também temos lucro líquido também da Ambipar, 40,6 milhões, um aumento de 234%, como a Débora comentou, com uma margem líquida de 11,4%. As últimas aquisições, né, de Response, nós temos aqui um crescimento muito acelerado, né, principalmente na América do Norte. A companhia teve diversas aquisições, né, inclusive algumas novas aquisições aqui, né, ou seja, nesse quadro, né, e também aquisições que foram passadas aí anteriormente. Então a gente tem aquisições, inclusive, né, nos Estados Unidos, né, a gente está falando aqui de 11 estados e mais de 20 bases na parte de Response, e também aqui quando a gente fala de Environment, né, ou seja, tem uma plataforma que traz aqui, inclusive, as duas últimas aquisições, né, a Dizal também, que foi uma aquisição muito bem comentada, e depois, né, passando aqui, né, para a parte de inovação da Environment, né, que inclui aí a parte de inovação, escala e tecnologia, utilizando principalmente os novos serviços, que esses novos serviços englobam principalmente a maior parte desses 5 serviços. 4 são novos negócios que foram adquiridas pela Ambipar, tá? Então, a gente traz aqui principalmente na parte de Environment, né, na parte de receita líquida, crescendo 68%, né, desde ali de todo o período, a gente está falando de um CAGR, né, de uma taxa de crescimento de 28%. Falando nesse número anualizado, no segundo semestre de 2021, a receita líquida totalizou mais de 567,9 milhões de reais. Tá? A gente está falando aqui do segundo trimestre, né, de 2021, 165,9 milhões, um crescimento de quase 120% comparado ao segundo trimestre do ano passado. Falando de margem, né, o que nós temos aqui? Uma margem da Environment, né, que ultrapassa 27,7%, uma taxa de crescimento de CAGR de quase 39% comparado aqui com 2018, né, para cá, e também nós temos trimestre contra trimestre crescendo 115%, também com uma margem, claro, de 27,7%. Tá? Na parte de Response, né, a companhia também apresentando um crescimento de um CAGR de 51% desde 2018, ou seja, a companhia crescendo na média 50% de ano contra ano. Na parte de EBITDA também a companhia crescendo na média de 40%, com uma margem de 27,3%, e a companhia crescendo também, tanto trimestralmente, mais de 100% desde o ano passado. Tá? Aqui também falando de resultado consolidado, né, nós temos aqui uma receita líquida, a gente está falando dos dois principais negócios, né, Response e depois falamos de Environment, e agora falamos de resultado consolidado, ou seja, juntando, né, os dois negócios. A gente está falando aqui de um EBITDA com uma taxa de crescimento de mais de 56%, um lucro líquido crescendo em média, né, 110% de ano contra ano, desde 2017, um EBIT também, crescendo mais de 70%, uma receita líquida de 53%. Né? Falando em números trimestrais, nós temos aqui lucro líquido 40%, com uma margem líquida de 11,4%, como falamos ali no começo da apresentação, uma receita líquida que ultrapassou 356, era 157 milhões, e também nós temos, né, um EBITDA de 97,2 milhões, com uma margem, né, de 27,3%. Tá? Aqui, quando a gente destrincha, né, o resultado consolidado pro forma, né, tanto o Ambipar Group, né, ou seja, o grupo Ambipar crescendo 70%, né, com uma taxa de crescimento composta desde 2018. Então, a gente está falando aqui de uma receita bruta que ultrapassou 2,13 bilhões de reais. E também Ambipar Environment também crescendo com uma taxa média de 73%,
Inclusive, a gente está falando de receita, né, e margem, crescendo 80% na parte de environment e também no grupo Ambipar, crescendo 66%. Uma taxa média, né, a gente está falando de 2018 até ali, segundo semestre de 2021, um EBITDA, né, com uma margem também chegando em torno de 25%, ficando aí, né, bem flat, mas somente abaixo de 2019 e acima de 2020, quando a gente fala de margem EBITDA no grupo Ambipar, tá? Quando a gente traz aqui alguns números, né, de consenso de mercado, nós concluímos aqui que o mercado espera, né, uma geração de caixa, né, de 82,4 milhões de reais no terceiro trimestre e 84,7 milhões de reais já no quarto trimestre desse ano, tá? E quando nós vemos aqui, né, na relação de preço-alvo, né, dos principais analistas, nós não temos nenhum analista recomendando venda, somente compra e neutro, né? Um analista recomendando neutro e 5 analistas recomendando compra. Temos aqui Banco BTG dando compra a R$ 57,00, Ativa R$ 48,90, Santander a R$ 56,24, nós temos Bradesco BBI R$ 63,00 e Eleven colocando neutro a R$ 46,00, Débora. Então esses são os principais números, tanto operacionais e também falamos de algumas aquisições também pela Ambipar, a companhia que não para de fazer aquisições, que também reportaram números muito positivos desde 2017 até agora, né?